Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Gente, se vocês me veem um arco-íris aqui, é porque eu estou mudando de cor. Ai, Jesus. Quanto nervosismo. Só um minutinho. Ai, aleluia. Glória a Deus. Para quem não me conhece, meu nome é Eliane. Eu não faço parte desse ministério daqui da igreja, mas eu faço parte do ministério Yeshua. Eu conheci o Rema através da minha irmã, que fez um ano de Rema aqui. Só fez um ano, mas eu creio que ela vai fazer mais. Vai terminar. E através da vida dela, eu conheci um poder tão grande de Deus na vida dela, que eu disse, não, eu quero isso para mim também. Eu não vou deixar passar despercebido um poder que saiu tão forte da vida, tão forte nela, e eu vou deixar passar. Não, eu vou crer. E uma das coisas que esses 2 anos que eu vim fazer aqui, eu vim fazer a escola, o primeiro ano foi maravilhoso, mas o segundo ano me bateu muito medo. Teve muitos obstáculos para mim poder estar aqui, mas eu não desisti. E a palavra que veio para mim foi falar sobre Mateus, o capítulo 14, do 25. Eu vou ler até o 31, porque só assim dá tempo para mim. Dá tempo dos 10 minutos. Fala sobre o medo de Pedro. Desculpa, perdão. Onde diz assim: alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda ir a teu encontro por sobre as águas. E Jesus disse, venha. Pedro, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, foi em direção a Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidou? E esses 2 anos que eu venho passando aqui, nesse segundo ano, teve momentos que eu duvidei. Teve momentos que eu quis desistir. Teve momentos que eu disse, não, eu não vou. Porque aconteceram coisas, eu fui assaltada. Só que a gente muitas vezes não confia no Deus que a gente serve. E mesmo eu tendo sido assaltada, o poder que eu carregava desse Jesus, que eu aprendi a conhecer aqui, o ladrão pegou meu celular, pegou meu relógio e depois disse, toma, leva. Eu não quero. E eu comecei a acreditar que o que eu estava em mim era o poder do Espírito Santo de Deus, que eu comecei a crer a partir do momento que eu entrei aqui neste lugar. Eu conhecia um Deus que se vingava, eu conhecia um Deus que abria a cova, eu conhecia um Deus que só fazia maldade. E aqui eu comecei a entender e a conhecer que eu tenho um Deus que cura, um Deus que salva, um Deus que liberta. Aleluia. Glória a Jesus. E esse medo, ele me fez quase desistir. Mas aí foi exatamente a autoridade de Cristo que eu aprendi aqui, que me fez eu me erguer, me fez eu levantar e me fez eu dizer, ei, eu tenho algo que é maior do que o medo. Eu não posso deixar esse medo dominar a minha vida, porque eu tenho um Jesus que Ele me salva, que Ele me cura, que Ele me libertou. E Ele limpa os caminhos por onde eu passar e por onde eu andar. E para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui. O salmista, ele diz assim, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Temer o mal é o natural, esse é o natural.
Mas quando ele diz assim, mas tu estás comigo, ele está falando do sobrenatural. Ele está falando do sobrenatural de Deus. E isso é o que eu quero viver na minha vida daqui para frente. O sobrenatural de Deus. Nós somos carne, mas também nós somos espírito. Nós fomos feitos do barro, mas o que veio do céu para nós veio em espírito. Então nós temos que viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Essa escola não me fez apenas viver no natural, mas ela me fez também viver no sobrenatural de Deus. E é por isso que eu sou grata demais por estar aqui. E foi aprendendo. Estou nervosa, viu, gente? Estou nervosa, mas eu creio que eu vou conseguir, eu já consegui. Porque é assim que eu aprendi, é dizer as coisas positivas da vida. Porque eu creio num Deus que Ele já fez todas as coisas. Eu quando entrei aqui, eu já entrei agradecendo. Por mais nervosa que eu tivesse, mas eu já entrei agradecendo e dizendo, eu já consegui. Eu já consegui. Eu aprendi que a vida em santidade não é viver religiosidade. A vida em santidade é viver o poder de Cristo em nossas vidas. Aprendi que a justiça de Deus não é se vingar da pessoa que me fez mal. Eu aprendi que a justiça de Deus não é fazer a maldade, é fazer a justiça dele na minha vida. É fazer a justiça dele na nossa vida. E que o caráter de Deus, ele é imutável. Aleluia. Eu achava muitas vezes que quando eu estava passando por uma dificuldade, eu dizia, porque Deus não tem mais a promessa para mim. Eu acho que acabou e Ele não existe promessa para mim. Mas eu aprendi uma coisa, que antes de eu querer a promessa, eu tenho que saber o que é a promessa. Quem é a promessa? E o que a promessa faz verdadeiramente traz para a minha vida. Não é apenas eu saber, eu querer, é eu saber o que eu carrego. Né? E a autoridade que Deus me deu foi de todos os dias eu sair de casa, acordar, levantar e começar a declarar na minha vida, declarar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que está comigo. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está com cada um de nós, para aqueles que buscam verdadeiramente Ele. E que a gente precisa falar. Porque muitas vezes a gente está orando por uma doença, a gente ora por um casamento que não vai bem, a gente começa a orar pelas dificuldades que a gente vê. E a gente esquece de declarar que essas coisas não podem acontecer. A gente esquece de falar, de profetizar as coisas boas na nossa vida. Como Ezequiel falou no capítulo 37, onde diz assim, Deus fala com o profeta e diz, pode esses ossos viver? Pode esses ossos viver? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. Então ele diz, profetiza. E o profeta diz, ossos, ouçam a voz que diz o Senhor. E começou a ouvir aquele barulho de ossos, de carne, de junta e medulas. E começou a viver aqueles ossos. Mas para isso a gente precisou falar. Para isso foi preciso falar. E é o que a gente precisa fazer. É a gente abrir a boca, declarar, profetizar as coisas boas na nossa vida. E eu declaro na minha vida e na vida de vocês, que nós já conseguimos, nós estamos aqui, porque nós somos mais que vencedores. Aleluia! E eu agradeço por estar aqui, porque isso aqui não é o fim, é apenas o começo de uma grande jornada. Aleluia, glória a Deus. Agradeço a minha oportunidade.